Por exemplo, a cebola, ela é extremamente tóxica e a gente utiliza muito na nossa alimentação, mas não deve ser utilizada para cão e para gato por ser tóxico. Voltamos com mais um Canal Pet e olha os destaques da edição de hoje. Conheça os perigos do uso inadequado da alimentação natural na dieta do seu melhor amigo. E quando uma bola de pelos deve ser motivo de preocupação. Você sabe? A dica do VET de hoje traz informações sobre o colapso de traqueia, um problema que pode afetar a qualidade de vida do seu pet. E ainda, descubra por que ele pode ser o seu pequeno grande companheiro e como cuidar da saúde do Yorkshire. Continue com a gente, esse é o seu Canal Pet de hoje, que está só começando. A alimentação natural pode trazer muitos benefícios para a saúde do seu pet, mas não estamos falando em restos de comida, e sim em uma dieta que precisa ser cuidadosamente balanceada. Então, quando a gente tem a opção de trocar a ração por alimentação natural ou já inserir desde filhotes a alimentação natural, o primeiro ponto que deve se preocupar é a questão do balanceio dessa dieta, né? Seja ela a dieta natural crua ou cozida, mas ela precisa ser balanceada. A gente tem essas duas formas de alimentação natural. É não atender os 46 nutrientes essenciais à vida do cão e do gato. Então, na maioria das vezes, são vitaminas e minerais que são desbalanceados, como, por exemplo, o cálcio. Ele pode estar em excesso ou ele pode estar diminuído na dieta. E dessa forma pode predispor, por exemplo, a cálculos urinários, né? Outra questão também seria, falando da deficiência do cálcio, é o risco de fratura. Alguns pacientes, a gente já tem visto agora mais recentemente, alguns pacientes tendo facilidade em ter fraturas. Né, mandíbula de borracha também, que é justamente a deficiência do cálcio. Né? Por mais que a gente coloque farinha de ovo, de casca de ovo, levedura de cerveja, ela precisa estar de forma adequada, porque se ela não estiver, a gente tem esse desbalanço nutricional. A alimentação natural não é resto de comida. Né? A alimentação natural ela é elaborada, ela é feita especificamente para o cão e para o gato. Né? Então a gente precisa ter esse cuidado, tanto em relação ao processamento dos alimentos, em relação aos temperos, que alguns só podem ser tóxicos, né? Alguns condimentos ou legumes, por exemplo, a cebola, ela é extremamente tóxica e a gente utiliza muito na nossa alimentação, mas não deve ser utilizada para cão e para gato por ser tóxico. Né? Algumas frutas também podem ser tóxicas para os cães e para os gatos, a exemplo da uva, da carambola, mas trazem muitos malefícios para esses animais, então a gente tem que ter bastante cuidado com o que vai oferecer, e o que for oferecer precisa ser prescrito pelo médico veterinário, seja ele nutrólogo para fazer a dieta balanceada mesmo de fato, ou seja ele o médico veterinário que possa dar dicas sobre alguns ingredientes que a gente pode utilizar junto à dieta. E também é permitido fazer o uso da ração com a dieta caseira, mas lembrando, se for feita dessa forma também precisa ser balanceado, porque a gente pode ter excesso de alguns ingredientes ou nutrientes. Então, com cautela. Ele pode ser ministrado, mas com cautela e ele entra não no balanço nutricional. Não é feito aleatoriamente, não é feito que nem a gente, vou temperar mais por tempero. Ele entra como um ingrediente, um nutriente essencial. No caso, a gente tem mais sódio nele. Então, ele entra como uma fonte de sódio e não como sal, como tempero. Em relação aos alimentos crus, a gente precisa ter alguns cuidados. Existem algumas tabelas disponíveis na internet sobre o processamento desses alimentos. Precisa se passar por uma fase de congelamento. Cada tipo de proteína existe uma fase de congelamento permitida. Então, o ideal, se for fornecer cru, que também passe por um especialista para poder lhe orientar a melhor forma e qual tipo de proteína, quanto tempo deve ser fornecido. Por exemplo, a carne bovina, ele pede que a gente deixe congelado por pelo menos 3 dias. E sempre desse congelamento tem que ser na geladeira embaixo, né? E depois fornecido ao animal.
desde que seja prescrito pelo médico veterinário, tá? Então, os animais, para receberem a alimentação natural, devem ser prescritos pelo médico veterinário, tá? Seja ele, mais uma vez, nutrólogo, que vai balancear essa dieta, ou o médico veterinário que esteja apto a fazer esse tipo de alimentação, tá? Então, precisa ser prescrito, mais uma vez, para a gente tentar atingir pelo menos o mínimo necessário dos 46 nutrientes essenciais à vida do cão e do gato. Eles costumam ser muito limpos, mas os famosos banhos de gato são responsáveis por um probleminha que deixa muito tutor de cabelo em pé. E a gente vai te ajudar a entender quando se preocupar com a famosa bola de pelo. Então, as bolas de pelo, elas são chamadas também de tricobenzoares. Então, elas são formadas toda vez que o animal se higieniza. Então, toda vez que o animal se lambe, acaba engolindo um pouco de pelos. E no estômago ou no intestino, acaba se acumulando essas bolas, tá? Então, elas são as famosas bolas de pelos. Normalmente, essas bolas de pelo, elas são benéficas, elas não causam nenhum malefício à saúde do animal. Mas digamos que eles comecem a produzir em excesso essas bolas ou não consigam eliminar pelas vias naturais, ou seja, pelo vômito ou pelas fezes, o animal acaba tendo alguns sinais clínicos. Quais são eles? Uma dor abdominal, um desconforto, um inchaço, falta de apetite e até engasgo. Tá? Então, esses são os sinais de que essas bolas de pelo estão causando algum malefício para o animal. Se elas forem produzidas em grande quantidade ou não forem excretadas, eliminadas, pode causar alguma obstrução intestinal. Tá? Então, normalmente, animais que têm obstrução intestinal por conta de tricobenzoares, eles têm que ir para procedimento cirúrgico corretivo. Então, a gente precisa realmente operar o animal, abrir o intestino, cavidade, para poder corrigir essa alteração. Existe no mercado alguns produtos, inclusive rações, que já vêm com essa função de ajudar na eliminação ou diminuir a produção de bolas de pelos. Então, assim, as rações super premium, em geral, elas têm essa função. Existem as pastas. Pastas são suplementos que auxiliam na eliminação pelas fezes. Existem petiscos e até as graminhas. Existem graminhas que a gente compra em pet, que a gente consegue plantar, e eles, quando ingerem essas graminhas, acabam ajudando na eliminação. Inicialmente, as pastinhas a gente consegue fazer diariamente e com o tempo a gente vai desmamando, vai fazendo uma vez por semana para o resto da vida do animal. Petiscos a gente pode dar a quantidade recomendada pelo fabricante todos os dias ao animal e a ração como forma de alimento. A gente consegue manter o animal livre ou diminuir essa produção de bolas de pelo com a ingestão da ração também. Em geral, na verdade, toda urgência ou emergência tem que correr para o veterinário. Mas digamos que em casa ele tem algum desconforto abdominal ou ele não esteja conseguindo comer a ração dele, até você conseguir levar ao veterinário, dê algo assim um pouquinho mais leve, uma comidinha de boa digestibilidade e hidratar muito. A hidratação também ela influencia na eliminação das bolas. Eles têm muita dificuldade em beber água. A gente pode usar alguns truques, por exemplo, colocar no fundo do caquinho da água uns grãozinhos de ração. A gente pode fazer isso com a ração seca. Existe também a alimentação úmida. A gente pode acrescentar, além da umidade que já vem na alimentação, colocar mais um pouquinho de água, né? Então, tudo isso acaba estimulando. Colocar pedrinhas de gelo. Alguns animais gostam e bebem água de coco, no caso dos felinos. Então, assim, tudo isso pode ser oferecido. Quando o tutor perceber que o animal está vomitando várias vezes ao dia, ele está vomitando ou tendo engasgos que não são produtivos, ou seja, que não está saindo nem bolas de pelo, somente secreção gástrica, então isso já é um indicativo, tá? Sinais também como não defecar, ou seja, vai a caixinha de areia, o animal sente dor ao defecar, também é um alerta para poder correr ao veterinário para poder fazer a correção desse problema. Normalmente os vômitos, principalmente quando eles estão associados com diarreia, acabam causando desidratação, porque a maior parte do corpo é composto de água. Então, se o animal vomita constantemente e ainda associado tem outra alteração gastrointestinal, acaba desidratando. Então,
corre para o veterinário para poder fazer a reposição hidroeletrolítica. Os gatos persas, angorás, os de pelo longo, eles têm muita propensão realmente a produzir mais bolas de pelo. Então, quem tem animais dessa raça precisa realmente intensificar a escovação, fazer o uso desses produtos para diluir bolas de pelo e sempre, quando possível, fazer um check-up nele anual, né, para poder ver se há alguma alteração gastrointestinal que a gente já possa ir corrigindo. Infelizmente, não tem como a gente diagnosticar só com avaliação clínica. Realmente, os exames de imagem eles são bem necessários, né? Nesses casos, a ultrassonografia, radiografia, eles são essenciais para a gente diagnosticar o problema. Para os tutores de gato, principalmente os de pelo longo, é sempre importante vocês fazerem a prevenção. Com escovação, com a administração das medicações, então é importante prevenir para a gente poder fazer com que o animal não desenvolva um quadro mais grave, né? Então é importante realmente sempre a prevenção. Nos grupos de WhatsApp, o assunto sempre surge cercado de muitas dúvidas e acaba confundindo mais do que esclarecendo. A nossa dica do VET de hoje é sobre colapso de traqueia. Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre um problema que é bastante recorrente na rotina dos tutores. Seu cão tosse ou mesmo se engasga, os engasgos dele chegam a causar falta de ar, isso te preocupa? Então, o seu cão pode ter o que a gente chama de colapso de traqueia. Eu trouxe aqui um modelo de uma traqueia de um suíno. É basicamente a mesma traqueia do cão. Então, a traqueia é uma estrutura que é para ser algo rígido, é formada por cartilagem e normalmente ela não é flexível, ela é bastante rígida. A traqueia basicamente serve para que haja a passagem de ar ligando a via oral ao pulmão. Basicamente, o animal respira por esse tubo. Então, o que é que ocorre? No colapso de traqueia, vai haver um amolecimento dessa cartilagem da traqueia e diminuição do espaço respiratório do animal. Isso vai gerar tosse, vai gerar falta de ar, porque no momento que há a passagem de ar, essa traqueia se fecha, isso por alguns segundos, não por muito tempo, mas ela dá uma fechadinha e causa todo aquele problema que a gente percebe. Tosse, a falta de ar, o animal fica desesperado e, consequentemente, o tutor também. Então, alguns dos sinais que a gente pode estar detectando são esses, tosse principalmente e falta de ar. Em casos mais severos, a gente pode ter até o desmaio, né? Como é que vai fazer o diagnóstico disso? Antes de qualquer coisa, percebeu que o seu animal está tossindo, está tendo esses problemas, leva para o veterinário. Ele vai determinar exatamente se o animal tem o problema, o colapso de traqueia, e se esse problema está num grau mais avançado, que aí tem várias formas de tratar e só o veterinário vai saber fazer isso com mais propriedade. É interessante que seja dito que algumas coisas aumentam esse problema. Quais seriam? Se o animal for obeso, animais de raça pequena, uso de coleiras inapropriadas para a raça. Então todas essas coisas vão facilitar ou vão aumentar a probabilidade de seu animalzinho ter colapso de traqueia. Então, o primeiro passo para você diagnosticar se seu animal tem ou não colapso de traqueia é levá-lo para o veterinário. Ele vai saber fazer o direcionamento e orientá-lo melhor, determinando assim o grau e qual o melhor tratamento a ser feito nesses casos. Você tem alguma dúvida? Envia para a gente através das redes sociais, vai ser um prazer respondê-las aqui no programa.
A gente sempre pede que você compartilhe sugestões e dúvidas. E foi o que fez a nossa telespectadora, mãe da Belinha. Ela pediu e o Canal Pet traz mais informações sobre a saúde do Yorkshire. Millie tem 11 anos e é ativa como um filhote. Com a carinha irresistível, típica dos Yorkshires, a mamãe e médica veterinária alerta que o cuidado principal para quem está pensando em criar a raça é o pelo. De cara, o pelo, né? Então a pessoa tem que estar disposta a todos os dias pentear os cabelos, pentear os pelos dele, para que não crie, não fique aqueles que a gente chama aqueles bolos, né? Fique muito embaraçado e acaba machucando eles, né? Então, até na tos ou então em casa, na hora de desembaraçar, eles sofrem muito. Então, tem Yorkshires que a gente manda tosar geral porque fica muito cabelo por conta dessa questão de falta de escovação. Cuidado também com a escovação dos dentes. Eles acumulam muito placa dentária, né, muito tártaro. Então, ficar de olho nisso. Desde pequenininho, acostumar o animal, o filhote, a ter o hábito de escovar, a deixar você escovar os dentes dele. E isso é importante. Pode ser com escova, com dedal, contanto que ele acostume. A gente fala assim, para ele acostumar com aquele na boca dele direto, a gente pega o dedalzinho desde pequenininho, sem pasta nem nada, só coloca só para ele sentir aquela textura diferente na boca dele. Então, com o tempo ele vai deixando. E além disso, lá mais na frente, vai ser muito mais fácil administrar uma medicação, por exemplo, se ele precisar. Ela alerta ainda para a importância do acompanhamento preventivo para evitar problemas comuns de saúde na raça, como os cardíacos e ortopédicos. O York tem tendência a ter muito problema cardíaco, assim como outros animais, né? O Golden também tem tendência. E no caso do York, a mesma coisa. Mas não, o coração do Yorkshire ele é mais globoso. Não é maior, mas ele é mais globoso. Então, quando você vê isso no eco, na radiografia, às vezes pode parecer que tem alguma doença ali. E por isso, por ser mais globoso, tem essa tendência deles terem problema cardíaco. É só mais a questão de acompanhamento. Então, ao longo da vida, sempre fazer o check-up é importante, tanto o sangue quanto eletrocardiograma, eco, ultrassom, sempre ficar avaliando o animal para ver o que está acontecendo, porque às vezes por fora ele pode não estar apresentando nada, mas quando a gente vai fazer os exames a gente vê que está uma bagunça, né? Então é sempre importante o check-up. Alguns problemas de pele também precisam ser monitorados. No caso do York específico, em relação à pele, tem uma doença chamada dermatofitose, que é um fungo, que é muito comum em gatos, mas nos cães o mais comum é no York. Então, além de ambiental, a dermatofitose, que também passa para a gente, então tem que ficar sempre atento em relação a isso. O York ele tem tendência a pegar essa doença. No mais, se vai escolher a raça, separe tempo, muito tempo para ficar com eles e carinho, claro. Eles são muito família, né? Eu digo pela experiência própria. Eles gostam muito de estar todo mundo em casa, gostam de família, gostam de gente. Eles não são muito chegados a outros cães, mas claro que tudo é manejo, né? Se você pegou um York e quer introduzir outro animal dentro da casa, ou introduzir ao mesmo tempo, ou então ir trabalhando isso. Mas eles são muito mais de gente do que de bicho. Eles são muito família. Então, assim, sempre dar uma atençãozinha a ele. Eu não recomendo, por exemplo, hoje em dia é muito difícil, a gente tá o dia todo fora de casa, ficar a semana toda fora de casa. Então, eu recomendo, por exemplo, sempre ter ou uma pessoa que fique, porque ele gosta da companhia. Então, é um cão muito de companhia, muito companheiro também. E se conviver com um é bom, imagine curtir a vida ao lado de duas blogueirinhas que costumam bater ponto em compromissos como casa de amigos, cinema e até restaurantes. Confere aí. A escolha pela Yorkshire foi tipo amor à primeira vista. Eu venho de um primeiro casamento que eu já tenho um filho. Meu segundo eu não podia ter mais filho, porque minha gravidez é de risco, então eu queria muito ter uma filha. Como eu não podia, resolvi adotar um pet. E por ser uma raça muito pequena e dócil, eu me apaixonei, foi a minha primeira vista, aí eu resolvi adotar. Logo em seguida veio Safira, porque eu ficava com medo de Amora partir, eu
não aguentar a perca, eu falei, vou ter que ter outra. Aí eu falei, vou deixar ela da cria e vou ficar. Aí deixei, fiquei, ficam aqui as duas. Agora é que eu não consigo separar mais. Aqui ninguém desgruda de ninguém. Inclusive, se eu tiver de viajar e o hotel não aceitar pet, eu não viajo. Para restaurante, eu prefiro ir em restaurantes que ela possa entrar. Se não, eu peço uma mesinha, fico do lado de fora, sentada, comendo, mas eu não deixo de levar elas para sair. Sempre comigo. Até para fazer compra, às vezes, teve uma vez que eu fui fazer compra com ela e eu levei. E chegou lá, eu fui barrada. A mulher, você não pode entrar. Eu fiquei 2 horas dentro do carro, esperando meu esposo fazer as compras para poder vir para casa. Em comum, mãe e filha têm a vaidade, adoram andar com o visual no capricho. Na verdade, as 3 gostam de andar parecidas. E qualquer acessório que eu coloque, elas deixam. Você gosta, né? Eu amo. Essa aí com as filhas tudo inclusive, eu gosto muito de ter os óculos parecidos com os dela. Tenho 2, já estou à procura de outro, porque elas têm 3, né? Cada um de uma cor, eu quero igualzinho também. Aí eu fico a caça também de um parecido. Charmosas assim, claro, foram até porta-aliança do casamento de Adriana. Foram minhas porta-aliança. Eu nunca ensaiei. Ficou todo mundo muito surpreso, inclusive o fotógrafo falou assim, elas vão entrar? Eu falei, vai. Não vai dar certo. Eu falei, vai dar certo. Aí na hora, chegou lá, a gente estava lá, o pastor falando, aí falou, quem é as portas-aliança? Meu esposo pegou o microfone e chamou Amora, Safira, elas eram certinha e cada uma subiu para um lado da escada. Uma foi pro meu braço e a outra pro braço dele, com as alianças no vestido. Na hora assim eu fiquei louca, né? Eu falei, meu Deus, como é que pode ser tão apegada a mim e fazer tão certinho sem nunca ter ensaiado? O amor é tão grande que ela se consegue, ela não enxerga ninguém, não parou pra falar com ninguém, foi certinho atrás da mãe e do pai. E aí você tem o filho do primeiro casamento, como é que é a relação dela com eles? Agora a relação deles são ótimas, porque no início ele tinha ciúme. Porque eu chamava de filha. Ele, não tem uma irmã cachorro. Eu falei, meu filho é adotada, então é sua irmã, não é. Você dá mais amor pra ela do que pra mim. Eu falei, você já tá grande, ela é muito pequenininha. Aí hoje ele tá tomando conta até do Instagram, porque ele disse que vai ficar supervisionando tudo. Eu falei, eu sei por quê? Porque as meninas não aguentam ver ele com ela, quer tirar foto, se aproximar. Esse foi o Canal Pet deste domingo, que vai ficando por aqui. Para rever este ou outros programas, acesse o nosso canal no YouTube, assista, compartilhe. E não esquece, tá? Domingo é dia de Canal Pet.